Graças e paz, igreja. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para aprendermos a palavra de Deus. E nessa manhã eu queria ler com os irmãos 2 de Pedro, capítulo 2. O apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, por avareza, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. O apóstolo Pedro, quando escreveu essa carta, ele se encontrava preso em Roma. E não apenas preso, conforme o capítulo 1, do verso 12 ao 15, é possível perceber que o apóstolo Pedro estava prestes a ser morto, a ser martirizado por pregar o evangelho. Então, diante dessa morte iminente, a preocupação do apóstolo Pedro no capítulo 2 é trazer um alerta aos cristãos daquela época e também à igreja atual, a nós. Ele traz um alerta para os falsos profetas. E durante o capítulo ele estabelece algumas características que nós cristãos precisamos aprender para identificarmos os falsos profetas, os falsos mestres. E a partir do verso 1, ele diz, olha, da mesma forma que lá no Antigo Testamento, entre o povo de Israel, surgiram falsos profetas, que supostamente vinham da parte de Deus, mas no final levavam pessoas à perdição eterna, entre vocês surgirão falsos mestres. E esses falsos mestres conduzirão a muitos. E durante o texto a gente percebe que esses falsos mestres têm uma condenação certa. Eles receberão um juízo severo. Então, a preocupação do apóstolo Pedro, nessa parte, é nos mostrar 3 características importantes que precisamos aprender. A primeira característica que o apóstolo Pedro ensina é: os falsos mestres agem de forma dissimulada, introduzindo heresias destruidoras no meio da igreja. Verso 1, ele vai dizer: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. E, na verdade, o que é um falso mestre? De forma sucinta, falso mestre é todo aquele líder, é todo aquele professor que ensina doutrinas que contrariam as escrituras sagradas, que contrariam doutrinas fundamentais do cristianismo. E ele diz, olha, esses falsos profetas agirão de forma dissimulada. E o que é agir de forma dissimulada? É agir de forma encoberta, oculta. Ele não se apresenta como lobo, ele não se apresenta como enganador. Pelo contrário, ele age de forma oculta, que se nós não prestarmos atenção, nós vamos cair nessas ciladas. É como um espião que entra num ambiente para investigar, ele se comporta como as pessoas daquele ambiente, ele se veste como as pessoas daquele ambiente, ele tem o mesmo linguajar. Assim é a conduta dos falsos mestres. Eles estão nos seios da igreja, eles se dizem cristãos, se comportam até um certo ponto como cristãos, eles falam como cristãos, mas na verdade eles não são cristãos. Eles estão ali para introduzir doutrinas destruidoras, heresias destruidoras. E agindo dessa maneira, de forma dissimulada, eles introduzem essas heresias destruidoras. E o que seriam essas heresias? Na verdade, são doutrinas que eles introduzem que distorcem as escrituras sagradas, que violam aquilo que foi apresentado pelos profetas, aquilo que foi apresentado pelo Senhor Jesus Cristo e aquilo que foi apresentado pelos apóstolos. E são destruidoras porque, uma vez seguidas essas doutrinas, nós iremos nos perder. Então,
precisamos nos atentar para essa primeira característica. Os falsos mestres agem de forma dissimulada, introduzindo heresias destruidoras no meio da igreja. E no verso ainda, o apóstolo Pedro diz qual até que ponto eles chegam. Olha, ele vai dizer, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Então, eles na verdade não são cristãos. Eles se dizem cristãos, mas na sua vida prática eles não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Eles dão vazão aos seus prazeres pecaminosos, eles observam as condutas que eles pregam e não o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E o texto traz a consequência dessa atuação deles. Eles serão destruídos de forma repentina. O juízo deles está por vir. E a segunda característica que nós podemos ver é que os falsos mestres são influenciadores. Vemos muitas pessoas falar sobre influências, né? E os falsos profetas também são assim. Olhem só o verso 2. Diz o seguinte: e muitos seguirão. Percebemos então que não são poucas pessoas que seguem os falsos mestres. Pelo contrário, são multidões. Então, nós cristãos, hoje, não podemos avaliar se uma igreja é bíblica pela quantidade de membros, de modo nenhum. Nós, sim, temos interesse de enchermos as nossas igrejas, mas não podemos, de modo algum, abrir mão da verdade. Então, o critério sólido para saber se uma igreja é saudável, se uma igreja é bíblica, é se ela está firmada nas doutrinas dos apóstolos, na doutrina de Jesus Cristo. Essa sim é uma igreja bíblica. Então, irmãos, não vamos ficar vislumbrados com igrejas cheias. E trazendo para a nossa realidade, nós percebemos que existem muitas igrejas evangélicas, que se dizem, na verdade, evangélicas, mas quando observamos, quando analisamos as doutrinas que são ensinadas ali, são doutrinas totalmente contraditórias. São doutrinas que não levam o homem ao arrependimento de pecado. São doutrinas, muitas vezes, que levam o homem a olhar para si mesmo e não olhar para a cruz de Jesus Cristo. E esses seguidores, eles vão seguir as práticas libertinas dos falsos mestres. O verso 2 diz, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Então, os seguidores seguem aquilo que os falsos mestres praticam. Essas práticas libertinas são condutas, muitas vezes, imorais. Nós vemos, por exemplo, falsos líderes no meio de escândalos, de adultério, e muitas vezes vemos líderes incentivando os jovens a terem relações sexuais antes do casamento. Então, esses seguidores, que são muitos, seguem as práticas desses falsos mestres. E é muito importante a continuação do versículo. E por causa deles, ou seja, por causa dos seguidores, será infamado o caminho da verdade. Ou seja, é uma má reputação, é uma má fama. O evangelho vai ser desacreditado, não pelo conteúdo de forma alguma, porque o mundo vai olhar para esses seguidores e não vão ver diferença nenhuma. Por isso que nós, cristãos, hoje, infelizmente, somos associados a pessoas avarentas, somos associados a pessoas fofoqueiras, porque essas pessoas, infelizmente, colocam essa má fama sobre o Evangelho. Então, o Evangelho, o caminho da verdade, esse caminho que é puro, que é santo, ele é difamado, ele é colocado em descrédito. Então, não podemos, irmãos, nos vislumbrar com essas igrejas. O critério objetivo e verdadeiro e sólido é olhar para o ensino. Se há um ensino bíblico, essa sim é uma igreja verdadeira. E concluindo, o apóstolo Pedro nos ensina a terceira característica. Ele vai dizer então que os falsos profetas são movidos por avareza. Olhem só o verso 3, que diz assim: movidos por avareza.
farão comércio de vós. Então, os falsos mestres, eles são avarentos. Eles são pessoas que têm um apego excessivo ao dinheiro. O dinheiro, por si só, não é errado, não é pecaminoso, mas o amor ao dinheiro é pecaminoso. E quando olhamos para a carta de Paulo, o jovem pastor Timóteo, a primeira carta, no capítulo 6, percebemos que ali o apóstolo Paulo está tratando também acerca dos falsos mestres. Então, olhem só o que ele diz ao jovem pastor. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 3 ao verso 10. Vou ler rapidamente para os irmãos. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com um ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir estejamos contentes. Verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Então o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo deixam muito claro que se nós formos pessoas avarentas, nós seremos então influenciados pelos falsos mestres. E o apóstolo Pedro aqui vai dizer qual é a base, qual é a base de fundamentação dos falsos mestres para explorar as pessoas, para explorar os cristãos. São palavras fictícias, são palavras inventadas, são palavras fabricadas por eles. E muitas vezes eles retiram da Bíblia textos, versos isolados e dão uma interpretação totalmente diferente do que realmente é ensinado nas Escrituras Sagradas. E eles farão comércio dos cristãos. Eles farão, o único objetivo deles é explorar financeiramente os cristãos. Por isso que ele diz, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. E essa não é a realidade quando olhamos para algumas igrejas com líderes milionários. Campanhas e campanhas são realizadas com um único objetivo: arrecadar dinheiro, extorquir pessoas. Então vemos, por exemplo, vassouras ungidas, blocos de paredes ungidos, sabão em pó ungido. E recentemente, os irmãos devem ter visto que já estão vendendo semente para a cura do Covid. Então, se nós não nos atentarmos para o alerta que Pedro dá, nos ensinando quais as características, nós seremos enganados. E olhem só, a nossa fé deve estar baseada nas Escrituras Sagradas. Então, irmãos, concluindo, nós estamos em confinamento e assim estamos acessando a internet o tempo todo, e a internet é um campo onde tem surgido muitas pessoas piedosas, pessoas sinceras, que têm pregado o verdadeiro evangelho, mas uma proporção maior tem surgido falsos mestres com ensinos que contrariam diretamente as Escrituras Sagradas. Então precisamos tomar cuidado com os falsos mestres, precisamos conhecer as suas características para podermos identificar quem eles são. E para ficar claro em nossas mentes, eu queria trazer as 3 características novamente. Pedro nos ensina que os falsos mestres, primeira característica,
agem de forma dissimulada, introduzindo doutrinas destruidoras. Segunda característica, são influenciadores e muitos os seguirão. Terceiro, são movidos por avareza e assim farão o comércio daqueles que estão desatentos. Então, irmãos, permaneçamos firmes na fé. E para concluir, eu queria rapidamente fazer uma lista de doutrinas bíblicas que, se forem atacadas por esses falsos mestres, vocês, nós, a Igreja de Cristo deve rejeitá-los. São doutrinas essenciais, valiosas para nós. E essas doutrinas são as seguintes: Jesus e o Espírito Santo são Deus. Quem nega a divindade de Jesus, quem nega a divindade do Espírito Santo, não merece nossa atenção. Quem nega a existência da Trindade não merece a nossa atenção. Quem nega que a salvação é obtida somente pela fé é um falso mestre. Quem nega o pecado original, que por conta da queda de Adão nós fomos contaminados pelo pecado, fomos concebidos em pecado, quem nega essa doutrina, felizmente, é um falso mestre. Quem nega a existência do inferno, que diz que não há inferno, que o inferno não é eterno, que nega que as Escrituras são inspiradas, foram inspiradas por Deus, que Deus se utilizou de homens, mas soprou para eles as Escrituras, tanto Antigo quanto Novo, são a palavra de Deus, são verdades infalíveis, inerrantes. Quem nega que a salvação é para aquele que crê em Cristo, não que todas as pessoas serão salvas, não, é aquele que crê. Se essas doutrinas são negadas, nós não temos que dar ouvidos a essas pessoas. Se existe alguém dizendo que Deus é só amor, não dê ouvido a essa pessoa, porque a Bíblia é muito clara que Ele também é justiça, que Ele também é santo. Então são atributos que estão em pé de igualdade, não existe um atributo maior que o outro. Então, irmãos, não nos deixemos então ser enganados pelos falsos mestres. Eu queria, para finalizar, orar com os irmãos. Pai, te agradecemos por Tua palavra, Pai, que é rica, que é enriquecedora e que nos alerta o tempo todo, Pai. Pai, que não venhamos, Pai, cair em vãs doutrinas, que não venhamos, Pai, ser enganados pelos falsos mestres. Nos livra disso, Pai, nos dê fome e sede da Tua palavra para que possamos estudá-la e que possamos, Pai, aprender da Tua palavra e sabermos, então, discernir, Pai, quem são os falsos mestres. Pai, que essas características, Pai, que o apóstolo Pedro nos ensinou, que o Senhor possa escrevê-los no nosso coração. Pai, nos dê força, Pai, nos dê perseverança para que possamos permanecer na Tua fé, para que possamos permanecer nas doutrinas dos apóstolos, na doutrina de Cristo. Pai, te agradecemos por tudo, nos dê um dia abençoado. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Um ótimo sábado a todos.